bom dia. Bom estar aqui nessa manhã de domingo, fevereiro de 2021, depois de 2 finais de semana sem gravar nenhuma reflexão. Neste domingo, é 7 de fevereiro, queria falar de um tema que Deus me deu essa palavra no primeiro momento de adversidade meu, enquanto sacerdote, em que todos estavam julgando um corpo que não poderia falar mais nada. E aí Deus me deu essa palavra para apaziguar os ânimos e, de certa forma, servir de conforto à família e às pessoas que estavam ali cercando os amigos, sem fugir com a verdade, não é? E a palavra é no Salmo de número 90 e o verso de número 12. A palavra de Deus nos diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Uma palavra que nos traz a reflexão acerca da transitoriedade da vida, acerca do tanto que somos pequenos e que ao mesmo tempo dependemos de um Deus tão grande, mas tão bom, tão amoroso, tão misericordioso. E esse salmo é o único salmo que é atribuído ao grande legislador, o povo que tirou Israel do Egito, Moisés. E é uma oração. São poucos salmos de oração, a grande maioria de louvor, e é por isso que a gente chama pelo número e a gente chama de verso, porque em sua grande maioria são louvores, e aqui ele está fazendo uma lamentação, olhando para ele mesmo, mas ao mesmo tempo vendo que Deus é tão grande, tão extraordinário na vida dele e é na nossa vida também. Com base nessas palavras, quero pedir a Deus sabedoria para que a gente possa contar os nossos dias. E a reflexão é sobre esses 3 olhares da nossa vida: o olhar retrospectivo, o olhar introspectivo e o olhar prospectivo. E é o que Moisés está pedindo a Deus, para que Deus ensine ele a contar os dias dele, para que ele assim possa alcançar um coração sábio. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E aqui Moisés está se voltando para Deus, o homem mais manso da terra, o homem que falava face a face com Deus, o homem que tinha uma intimidade extraordinária com o nosso Deus. Nos ensina nessa manhã a pedirmos a direção de Deus para a nossa vida. Estamos aí um ano que está começando, diferente do ano que se passou, um ano que está começando com muita esperança, né? Dado a ressaca grande que teve do ano que se passou para todo mundo. E esse primeiro olhar é justamente esse, o retrospectivo. E eu acho que a nossa geração, ela perde muito quando ela esquece de olhar para o passado. Olhar retrospectivo é aquele que a gente olha no retrovisor do carro e vê tudo que fizemos e tudo que deixamos de fazer no passado. E também cabe um olhar para os nossos pais, né? E aí eu digo para os nossos pais na fé, eu digo para os nossos pais mestres que nos ensinaram, os nossos pais a qual admiramos no passado,
e que de certa forma no presente queremos se desvencilhar, mas não há sucesso no presente nem futuro se não tivermos uma base legal no passado. Moisés teve essa base legal no passado, quando ele foi jogado no rio Nilo e na providência divina fez com que ele foi criado aos pés de Faraó, sabendo de toda a cultura do Egito. Podemos dizer que é a cultura mais moderna de sua época. E ele teve essa formação de providência de Deus no momento difícil, a qual seu povo estava passando, a morte dos primogênitos. Mas na providência de Deus, ele foi para o castelo. E esse castelo propiciou conhecimento a ele. E a nossa geração tem perdido muito nesse quesito de aprender com o que os nossos pais nos ensinaram. E dentro de uma cultura imediatista, eles querem ganhar tudo sem capacitação nenhuma. E aí fica complicado. O conhecimento, ele é tudo. A educação, ele é tudo. Ela vence todo e qualquer obstáculo. Não há sucesso sem uma educação, não há sucesso sem o respeito. Então esse olhar retrospectivo, tudo que nossos pais nos ensinaram, que nossos mestres nos ensinaram, é muito legal e que a gente, de quando em quando, temos que ir lá para o arquivo de nossa memória, irmos para o museu de nossa história e rever esses conceitos e aplicar no nosso cotidiano, que vai dar muito certo. O outro olhar é o olhar introspectivo. E esse olhar é tão complicado porque, na realidade, o ser humano, diante de uma cultura imediatista, ele sempre está pensando no que passou e sempre está projetando o futuro, não sabendo ele que o nosso futuro depende do nosso hoje. O nosso futuro depende do nosso ontem. E o que a gente tem que aprender é viver a cada momento. Pegar essas lições do passado e aplicar no presente. Porque a gente, aplicando no presente, vivendo intensamente esse presente, a gente vai conseguir ter um futuro bem legal, um futuro bem salutar, um futuro bem próspero. Então esse olhar introspectivo, ele é um olhar que nos julga. Ele é um olhar que olha para nós mesmos. Muitas vezes identificamos o erro dos outros. Muitas vezes criticamos o outro. Muitas vezes colocamos a nossa culpa, a culpa dos nossos fracassos, dos nossos erros, nos outros, não sabendo nós que tudo nasce a partir de mim. Eu sou responsável pelos meus atos, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio. Agora, o homem é sábio quando ele coloca Deus na frente e Deus consegue dirigir os seus passos, mas sempre entendendo que o livre-arbítrio é meu, as escolhas é minha. Portanto, tanto o sucesso como o fracasso depende único e exclusivamente de mim. E que ao aplicarmos essas lições que aprendemos de fracasso também no passado, aplicarmos ela no presente, nós seremos bem-sucedidos. E com relação às vitórias que a gente teve no passado e hoje está tendo no presente, não temos que estar tripudiando ninguém, não temos que estar nos vangloriando disso, nós temos que sempre estar colocando Deus no centro e esse olhar julgador para nós mesmos e não para essa cultura imediatista, capitalista, egoísta, egocentrista, de que os nossos fracassos muitas vezes é culpa do outro e não é. Os nossos fracassos e as nossas vitórias são consequências das escolhas que ora tivemos. Por isso é muito bem, é bom olhar
para o passado, para a gente poder aplicar todo o conhecimento do passado nesse presente e sermos bem-sucedidos. A árvore nunca vai dar fruto se ela não tiver raiz. Então, vocês estão entendendo muito bem o que eu estou dizendo. A gente nunca vai ter sucesso na vida a partir do nada, não é? Nem Deus fez coisa nenhuma a partir do nada. Até o homem, o ser mais importante da criação, ele fez a partir do pó da terra, viu? Então, nada acontece por acaso em nossa vida. Tudo tem um porquê e um para quê. Então, o que semeamos no passado é o que nós estamos colhendo no presente. E vivendo esse presente e dependendo desse olhar, a gente vai ter um futuro legal. E aí, a esse olhar, o terceiro olhar, o olhar prospectivo, um olhar para o futuro. Tem gente que vive só do passado, é museu. Tem gente que está no presente e não sabe nem o que está vivendo no presente. Mas uma pessoa bem-sucedida, que tem Deus na sua vida, ele consegue olhar no futuro. E esse olhar para o futuro que ele tem não é um olhar pessimista. Porque desde a nossa criação, de milhares e milhares de genes, a gente ser escolhido, a gente ser único, a gente chegar a essa idade, ter uma família, ter uma base, ter sobrevivido diante de tantos obstáculos, mesmo sendo limitado. Então não temos que ter esse olhar triste para o futuro, esse olhar pessimista para o futuro, de que nada vai dar certo, de que tudo vai acabar. Não, o nosso olhar tem que ser otimista, o nosso olhar tem que ser futurista e temos que viver o futuro pensando na semente que nós temos no presente, as dádivas que Deus nos deu. E aí é muito interessante a gente conseguir pensar no meio ambiente com um olhar diferenciado, pensar na questão do lixo, das matas ciliares com um olhar diferenciado, pensar no que estamos nos alimentando com um olhar diferenciado, pensar em cuidar de nossa saúde, sair do sedentarismo no hoje para nós escolhermos no futuro e sermos idosos saudáveis em um futuro que será bem próximo. Então, esse futuro bem-sucedido que teremos depende do que nós estamos plantando hoje. Então, vale a pena refletir o que estamos vivendo hoje, o que estamos plantando hoje, porque o que estamos plantando hoje nós iremos colher amanhã, amanhã, amanhã e amanhã. E aí eu fecho essa reflexão com a palavra de Jesus em Mateus 6:22, ele dizendo que a candeia do nosso corpo são os olhos. Se os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo será bom. Se os nossos olhos forem ruins, todo o nosso corpo será mau. Então, que possamos ter um olhar diferenciado para a vida, um olhar diferenciado para as pessoas, um olhar diferenciado para a natureza e para todo o ecossistema, para que assim a gente possa colher coisas boas, coisas boas. Moisés, diante de tanta adversidade, de 3 tempos de Deus na sua vida, e esses 3 tempos de 40 anos que não dava para falar nessa reflexão, ele conseguiu ser bem sucedido em sua trajetória. Que possamos ser assim como Moisés, bem sucedido na nossa trajetória, com esses 3 olhares: olhar retrospectivo, ver o que de certo fizemos, o que aprendemos com nosso Pai, e o que estamos colhendo hoje depende disso. Um olhar introspectivo para nós mesmos, refletir na semente que estamos colocando no mundo, para que possamos colher no futuro bem próximo o que nós estamos plantando hoje. E nesse olhar prospectivo, vamos ter um olhar bom, não vamos ter um olhar otimista, pessimista, não, vamos ter um olhar otimista. Vamos aprender com Jesus. Se o olho for bom, o corpo vai ser bom. Se o olho for mau,
o corpo vai ser mal. Que Deus em Cristo nos abençoe. E eu agradeço a Ele por mais essa rica oportunidade. Em nome de Jesus.